Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar os conhecimentos específicos para o cargo de professor, Direito, na Educação Profissional e Tecnológica da sede SC. Vamos estudar para você entender os fundamentos do direito público e privado, os principais ramos cobrados no edital, a parte de direito educacional e APT, metodologias de ensino do direito, ao final, o bloco institucional do sistema educacional catarinense, com indicadores, avaliações, financiamento e regime jurídico do servidor. Começando por fundamentos do direito público e privado, fontes, princípios e ordenamento jurídico. A banca costuma cobrar a ideia de que o direito é um sistema normativo e institucional que organiza a vida social, define direitos e deveres, estabelece procedimentos e cria mecanismos de solução de conflitos. O ordenamento jurídico é hierárquico e integrado. No topo está a Constituição, seguida de normas infraconstitucionais, como leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos e regulamentos, e atos normativos administrativos, sempre respeitando a hierarquia e a competência. As fontes do direito incluem a lei, a jurisprudência, a doutrina, os costumes, em certos campos, os princípios gerais do direito. Para concursos, a banca quer que você destaque os princípios como normas com força jurídica, não apenas valores abstratos. Princípios orientam interpretação e aplicação, especialmente em casos difíceis, e incluem legalidade, igualdade, dignidade humana, devido processo, proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança. A distinção entre direito público e privado costuma ser cobrada pelo critério do interesse predominante e pela posição das partes. No direito público, a predominância do interesse público e a atuação do Estado com prerrogativas e deveres especiais, como no constitucional e administrativo. No direito privado, as relações tendem a envolver autonomia privada, equilíbrio e interesses particulares, como no civil, embora o Estado regule e imponha limites, especialmente em consumo, trabalho e proteção ambiental. Um erro comum é achar que privado significa sem intervenção do Estado. O correto é reconhecer que o direito contemporâneo é marcado por constitucionalização do privado e por forte presença de direitos fundamentais em todas as relações. Passando para direito constitucional. Princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e competências. Aqui, a base é a Constituição de 1988. Princípios fundamentais incluem a República, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Também aparecem objetivos fundamentais como construir sociedade livre, justa e solidária, erradicar pobreza e reduzir desigualdades e promover o bem de todos sem discriminação. Em direitos e garantias fundamentais, a banca costuma cobrar o artigo 5º e a ideia de aplicabilidade imediata, além de instrumentos de proteção como habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data, sem necessariamente exigir lista completa, mas exigindo reconhecer devido processo legal, contraditório e ampla defesa, liberdade de expressão com limites, direito à privacidade, proteção de dados e liberdade religiosa em um Estado laico. Organização do Estado envolve União, Estados, Distrito Federal e municípios, com autonomia política, administrativa e financeira, e repartição de competências. Competências podem ser administrativas e legislativas, podendo ser exclusivas, comuns, concorrentes e suplementares. Em prova, a banca pode cobrar regime de colaboração em educação e a noção de que competências são repartidas para organizar políticas públicas. Também é cobrada a separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos. Executivo administra e executa políticas, legislativo legisla e fiscaliza, judiciário julga e controla constitucionalidade. No contexto educacional e administrativo, isso se conecta a controle de legalidade, controle de políticas e responsabilização. Direito administrativo. Princípios, atos administrativos, responsabilidade do Estado e controle da administração pública. O núcleo é o artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade no serviço público significa que o agente só age quando há autorização normativa. Impessoalidade significa vedação a favorecimento e promoção pessoal.
Moralidade exige probidade e finalidade pública. Publicidade garante transparência com limites legais. Eficiência exige qualidade e economicidade. Além disso, a administração deve motivar atos, respeitar proporcionalidade e assegurar devido processo em sanções. Atos administrativos são manifestações unilaterais da administração com efeitos jurídicos, e a banca pode cobrar elementos, atributos e classificação. Elementos clássicos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Atributos incluem presunção de legitimidade, imperatividade, em certos casos, autoexecutoriedade. Anulação ocorre quando há ilegalidade. Revogação ocorre por conveniência e oportunidade, quando o ato é legal, mas não é mais conveniente, respeitando direitos adquiridos e limites. A banca também cobra diferença entre atos vinculados e discricionários. No vinculado, a lei define todos os requisitos. No discricionário, a margem de escolha dentro da lei, sempre com finalidade pública e controle de legalidade. Responsabilidade do Estado, na regra constitucional, é objetiva por danos causados por seus agentes a terceiros, com base no risco administrativo, cabendo direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa. Em prova, isso aparece em situações de danos em serviços públicos, inclusive no ambiente escolar, como acidentes por falha de serviço. Controle da administração pública envolve controle interno, externo e judicial. Controle externo é exercido pelo Legislativo com auxílio dos tribunais de contas, e inclui fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Controle judicial garante legalidade e proteção de direitos, e não substitui mérito administrativo, salvo desvios. Transparência e lei de acesso à informação entram como instrumentos de controle social, sempre com cuidado com dados pessoais. Direito civil, personalidade jurídica, negócios jurídicos, obrigações e responsabilidade civil. Personalidade jurídica é aptidão para ser titular de direitos e deveres. Pessoas naturais têm personalidade desde o nascimento com vida e proteção desde a concepção em certos efeitos. Pessoas jurídicas são entidades reconhecidas por lei, com direitos e deveres próprios. Capacidade civil, absoluta e relativa, entra como requisito para certos atos e é muito cobrada em situações com menores de idade, o que é relevante em contexto educacional e de estágios. Negócios jurídicos exigem requisitos de validade. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Vícios de consentimento como erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão podem anular ou tornar anulável. Obrigações envolvem vínculos jurídicos entre credor e devedor, com prestação de dar, fazer ou não fazer. A banca pode cobrar inadimplemento, mora, perdas e danos e extinção das obrigações. Responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano. Pode ser subjetiva, exigindo culpa, ou objetiva em casos previstos. Elementos incluem conduta, dano, nexo causal, na subjetiva, culpa. Em consumo e em certas atividades, responsabilidade objetiva é regra, e isso dialoga com direito do consumidor e com responsabilidade do Estado. Direito do trabalho, contrato de trabalho, jornada, remuneração, rescisão, estabilidade, saúde e segurança, proteção de vulneráveis e direito coletivo. O núcleo é reconhecer a relação de emprego pelos elementos, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Contrato de trabalho pode ser por prazo indeterminado, determinado, experiência e outras modalidades conforme legislação. A banca cobra jornada, horas extras, intervalos, descanso semanal remunerado, adicional noturno, férias e 13º, além de normas de proteção. Remuneração envolve salário, adicionais, comissões e gorjetas em certos setores, com distinção entre salário e verbas indenizatórias. Rescisão é muito cobrada. Pedido de demissão, dispensa sem justa causa, dispensa por justa causa e rescisão indireta. Cada uma tem efeitos em verbas como aviso prévio, multa do FGTS e seguro-desemprego. Estabilidades incluem gestante, membro da CIPA, acidente de trabalho e outras hipóteses legais, e a banca pode cobrar também proteção contra despedida discriminatória. Saúde e segurança do trabalho envolvem deveres de prevenção,
EPIs, insalubridade e periculosidade, normas regulamentadoras e responsabilidade por acidentes e doenças ocupacionais. Proteção de grupos vulneráveis inclui trabalho do adolescente, aprendizagem, inclusão de pessoas com deficiência e combate a assédio e discriminação. O direito coletivo envolve sindicatos, negociação coletiva, convenções e acordos coletivos, greve e mecanismos de solução de conflitos coletivos. Para a EPT, esses temas são essenciais por causa de estágios, aprendizagem profissional, inserção no trabalho e orientação jurídica para estudantes. Direito do consumidor e direito digital, relações de consumo e marco civil da internet. No CDC, relação de consumo envolve consumidor e fornecedor e produto ou serviço. O consumidor é destinatário final. O fornecedor é quem produz, distribui ou presta serviço. O CDC é baseado em vulnerabilidade do consumidor e prevê direitos como informação adequada, proteção contra publicidade enganosa e abusiva, segurança e reparação de danos. Responsabilidade do fornecedor é, em regra, objetiva por vício e defeito, com prazos e mecanismos como troca, abatimento e restituição. Práticas abusivas e cláusulas abusivas são conteúdo frequente. Em contexto educacional profissional, isso se conecta a consumo digital, contratos, golpes, garantias e direitos em plataformas. No direito digital, o Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014, estabelece princípios como liberdade de expressão, proteção da privacidade, proteção de dados pessoais e neutralidade de rede, além de regras de responsabilidade de provedores, guarda e fornecimento de registros. A banca pode cobrar diferença entre dados pessoais, privacidade e responsabilidade por conteúdo. Também pode surgir LGPD como marco de proteção de dados, embora não esteja explicitada aqui, mas é muito pertinente. No ambiente educacional, isso se conecta a plataformas, dados de estudantes, consentimento quando cabível, segurança da informação e uso ético de tecnologias. Direito ambiental, princípios e legislação aplicada. O núcleo é o artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e há dever do poder público e da coletividade de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Princípios muito cobrados incluem prevenção, precaução, poluidor-pagador, desenvolvimento sustentável, participação e informação. A banca também cobra responsabilidade ambiental, que pode ser civil, administrativa e penal, e na esfera civil costuma ser objetiva, com obrigação de reparar. Legislação aplicada pode envolver licenciamento ambiental, unidades de conservação, proteção da flora e recursos hídricos, e discussão sobre resíduos sólidos e saneamento. Para a EPT, isso se conecta a áreas técnicas, indústria, agronegócio, energia e segurança ambiental em processos produtivos. Direito educacional, legislação da educação básica e profissional e responsabilidades dos agentes educacionais. Aqui, a base é a Constituição, que define educação como direito de todos e dever do Estado e da família, e a LDB, que organiza o sistema educacional. A banca pode cobrar princípios como igualdade de acesso e permanência, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo e gestão democrática. No campo da proteção integral, o ECA é essencial. Criança e adolescente como sujeitos de direitos, dever de prevenção de violações, e deveres da escola de comunicação ao conselho tutelar em situações previstas. Em educação profissional, entram diretrizes e normas específicas que organizam currículos, estágios, certificações e articulação com o mundo do trabalho. Responsabilidades dos agentes educacionais incluem dever de assegurar ambiente seguro, respeitoso, sem discriminação, e cumprir normas de avaliação, registros, proteção de dados e integridade no serviço público. Mediação e formas alternativas de resolução de conflitos é um tópico cada vez mais cobrado. A mediação busca solução consensual com auxílio de um terceiro imparcial, valorizando diálogo, responsabilização e construção de acordo. Conciliação também busca acordo, frequentemente mais direta, e é comum em conflitos de menor complexidade. Arbitragem é método privado para direitos patrimoniais disponíveis, com o árbitro decidindo, e não costuma ser aplicada a conflitos com indisponibilidade típica do setor público, mas pode aparecer em relações empresariais.
No ambiente educacional e profissional, mediação é muito útil para conflitos interpessoais, relações de trabalho e relações com consumidores e serviços, desde que respeite limites. Casos de violência grave e assimetria forte exigem proteção e procedimentos formais, não colocar as partes para conversar. Ética, justiça e direitos humanos, fundamentos e aplicações no contexto educacional e profissional. A banca costuma cobrar que ética profissional envolve integridade, respeito à dignidade humana, não discriminação, sigilo quando necessário, responsabilidade e transparência. Justiça envolve igualdade e equidade, garantindo direitos e tratamento justo. Direitos humanos são base constitucional e internacional e exigem combater racismo, violência de gênero, intolerância, capacitismo e outras violações. No ensino de direito na EPT, isso significa formar para a cidadania e para o trabalho com responsabilidade social, mostrando que a atuação jurídica e administrativa deve respeitar direitos fundamentais, devido processo, proteção de dados e princípios do serviço público. Agora, educação profissional e tecnológica, diretrizes curriculares nacionais e normas estaduais vigentes, com destaque para a Resolução CNESP nº 1 de 2021 e Resolução CE-SC nº 001/2022. O ponto central é compreender que a EPT organiza a formação articulando trabalho, ciência, tecnologia e cultura, buscando desenvolver competências profissionais com base geral e com formação humana integral. As diretrizes nacionais estruturam princípios como integração entre teoria e prática, flexibilização com qualidade, itinerários e possibilidades de articulação com o ensino médio, certificações e reconhecimento de saberes quando previsto, e exigências de planejamento, avaliação e infraestrutura compatíveis. A Resolução CNESP nº 1 de 2021 estabelece diretrizes para a EPT e orienta a organização curricular por competências, itinerários formativos e articulação com demandas do mundo do trabalho sem reduzir educação a treinamento. A Resolução CE-SC nº 001/2022 organiza a aplicação dessas diretrizes no sistema estadual catarinense, definindo parâmetros para cursos, oferta, matriz, estágios e organização administrativa, conforme as regras do Conselho Estadual de Educação. Em prova, o que importa é você afirmar que a EPT deve ser planejada, regulada, articulada ao sistema estadual e alinhada às diretrizes nacionais, com avaliação e certificação conforme normas. Metodologias ativas no ensino de direito, estudos de caso, simulações e uso de tecnologias digitais. Para ensinar direito na EPT, a banca espera estratégias que aproximem teoria e prática e desenvolvam competências como argumentação, análise de normas, solução de problemas e ética profissional. Estudos de caso permitem aplicar Constituição, CDC, CLT e normas administrativas a situações reais, como contrato de estágio, rescisão, conflito de consumo, vazamento de dados, licitação, responsabilidade por acidente e mediação de conflito. Simulações incluem júri simulado, audiência, mediação, elaboração de peças simples, análise de contratos, despacho administrativo e parecer básico, sempre adequando o nível e respeitando limites legais e éticos. Tecnologias digitais podem apoiar com pesquisa jurídica, leitura de jurisprudência, plataformas de aprendizagem, construção de mapas conceituais e exercícios de argumentação, mas exigem cuidado com direitos autorais, confiabilidade de fontes e proteção de dados pessoais. Agora fechamos com o bloco institucional do edital, comum aos cargos. Organização e funcionamento da sede SC. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina é órgão executivo responsável por coordenar políticas educacionais, administrar a rede pública estadual, orientar currículos e programas e acompanhar resultados. As gerências regionais de educação, as GERED, articulam a sede com as unidades escolares e com a oferta nos territórios, apoiando gestão e implementação de políticas. Sistema Estadual de Ensino. Com base na Lei Complementar nº 170 de 1998, o Sistema Estadual se organiza com órgãos normativos e deliberativos, como o Conselho Estadual de Educação, responsável por normas, pareceres e deliberações, e órgãos executivos, como a sede, responsável pela implementação e administração da rede. As unidades escolares executam o trabalho pedagógico e administrativo com PPP,
regimento, planejamento e avaliação, dentro das regras do sistema. Rede pública estadual, etapas, modalidades, políticas e programas estruturantes. O Estado tem responsabilidade forte no ensino médio e atua em modalidades como EJA e educação especial na perspectiva inclusiva, além de políticas e programas conforme planejamento vigente. Plano Estadual de Educação. Planejamento decenal com metas e estratégias prioritárias para acesso, permanência, aprendizagem, equidade, formação e valorização, gestão e financiamento. Indicadores educacionais, aprovação, reprovação, abandono e distorção idade série são usados para diagnóstico e tomada de decisão. Na EPT, isso se relaciona à permanência, vínculo com projeto de vida, adequação de itinerários, apoio pedagógico e compatibilização com o trabalho do estudante. A banca valoriza a leitura de indicadores como ferramenta de gestão, não punição. Avaliações externas. SAEB, SAES e outros instrumentos produzem evidências para orientar políticas e intervenções. Mesmo quando a EPT não é diretamente medida pelos mesmos instrumentos, a cultura de avaliação, indicadores e planejamento influencia a gestão e a qualidade da oferta. Financiamento da educação pública, Fundeb, transferências constitucionais e prestação de contas. Fundeb é mecanismo central de financiamento da educação básica. Transferências e vinculações garantem mínimos. Prestação de contas assegura transparência e controle social. Regime jurídico dos servidores, direitos, deveres e responsabilidades. O servidor deve cumprir deveres de assiduidade, pontualidade, eficiência, urbanidade, respeito, legalidade, impessoalidade e zelo pelo patrimônio público, com responsabilidade administrativa, civil e penal em caso de infrações. Para o professor de direito, isso inclui exemplo de integridade, respeito a direitos humanos, cuidado com informações sensíveis e postura laica e democrática.